não haverá nada de novo. Eu lembro-me até que na primeira apresentação pública que se fez, alguém me disse, com ar um pouco desiludido, mas afinal está tudo na mesma. O que não está na mesma não tem tanto a ver com a arquitetura, com o desenho, mas muito mais com a organização, o programa e um aspecto que a Câmara pôs como muito importante no programa, que é a acessibilidade, a relação com as zonas circundantes. Para localizar um pouco, temos aqui o elevador Santa Justa, o Carmo, esta é a Rua Nova do Almada, Rua Garrete, portanto o Rocio para este lado, aqui é o Convento, Espírito Santo da Pedreira, o Chiado, os antigos armazéns do Chiado. Os antigos armazéns do Chiado e o Grandela, e aqui a Rua Garrete. Portanto, os edifícios destruídos pelo fogo alinham-se estruturados por esta intersecção destas duas ruas. E o que é que há de novo, então, no projeto? Bem, nós mantemos as fachadas e aquelas que não caíram e as que caíram vamos reconstruir. Portanto, as fachadas são iguais. Nós distribuímos um programa que contempla em 30% a 40% habitação. Portanto, essa é logo uma modificação grande. Como se sabe, o Chiado à noite estava deserto. O que terá sido uma das razões para o fogo se propagar tão rapidamente. Provavelmente. E vai conseguir manter, essa taxa de habitação vai, portanto, entre os 30% e 40%? 30% e 40%, isto em termos concretos, são os 2 últimos pisos dos edifícios que são destinados à habitação. Mas a preços incomportáveis, com certeza. Bem, não vai ser habitação económica. Não. Social não é destino, não, económica não. Também não. Social não. Vamos ver quem é que pode viver no futuro Chiado. Bem, depois para se falar em habitação, foi necessário melhorar as condições de salubridade. Sobretudo os edifícios do lado poente da Rua do Carmo tinham atrás o muro de suporte da Escola Veiga Beirão. Há esta grande diferença de nível. E um pátio reduzido a quase nada. Portanto, foi necessário reduzir a dimensão, a profundidade das casas, de maneira a haver ventilação transversal, luz, boas condições de vida. Outro aspecto importante que altera significativamente o ambiente da zona é o facto de existir, ou vir a ser construída, uma estação metropolitana. Vai haver um desvio metropolitano para Cais de Sodré e uma estação no cruzamento das ruas Ivens e Garrete. A partir daí, há uma galeria subterrânea que, de nível, sai na Rua de Crucifixo. Temos aqui a Rua de Crucifixo. Isto significa que esta rua, que era de serviço, secundária, de certa maneira, passa a ser o local onde toda a gente que sai da Baixa, ou que se chega à Baixa, pode facilmente convergir. Converge para ter acesso ao metropolitano. O Sr. Arquiteto referiu há pouco o Convento do Espírito Santo da Pedreira, que é o edifício onde estava ultimamente localizados os grandes armazéns do Chiado. Mas eu penso que era interessante referir um pouco da história desse edifício, justamente, onde agora vai ser construído, ou enfim, ou vai aparecer um hotel, nomeadamente, aproveitando a estrutura antiga do convento, não é isso? Sim. Este edifício, este convento, é um exemplo extraordinário de arquitetura e dos edifícios, creio que, mais interessantes na cidade de Lisboa, em parte pelo sítio onde está implantado. Lisboa é esta cidade com grande variação de cota, topografia acidentada, rica. E este edifício surge exatamente na transição entre a zona baixa e as zonas mais altas da cidade, bairro alto. É um edifício com muitos séculos. Sim, é um edifício medieval, assenta sobre um edifício medieval e é reconstruído após o terremoto de acordo com um projeto de que existe, documento, que é do filho do arquiteto de Mafra, Ludovici. É um projeto tardo-barroco, interessantíssimo, que nunca foi realizado integralmente. Nós podíamos talvez ver
um diapositivo, há uns diapositivos. Que mostra a traça. Exato. Este, Ora, não, este não é, não é o diapositivo. este interessa também Porque é o tal acesso, não é? Isto é uma representação da cidade anterior ao terremoto. Aí vemos que existia um acesso desde o Chiado até ao Carmo, ao Convento do Carmo, que é este edifício que está a vermelho. E que agora vai E que vai reaparecer ser esse acesso. refeita. Isto é, do pátio por trás dos edifícios na Rua do Carmo, nasce uma rampa que utiliza plataformas já existentes e que refaz este acesso que a reconstrução após o terremoto tinha interrompido. Nós podemos passar ao segundo diapositivo para falar que ainda não estamos a ver, para falarmos então do edifício do convento. Não, este é um outro tema, não estamos ainda... Isto é uma outra maquete. Este é interessante porque perguntou-me... Estão gravadas, registadas em vídeo por ordem, as maquetes. Sim, perguntou-me há um instante o que ia mudar e eu disse que refazemos as fachadas. Há algumas coisas novas, de resto no texto eu falo nestes portais. Que é novo, nos portais de luz. A única ruptura na modulação tão regular dos edifícios pombalinos, no Chiado, como fora do Chiado, a única ruptura aparece por motivos muito fortes, que são os acessos a estes novos pátios e o acesso ao próprio acesso ao metropolitano. Por aí vai haver um movimento, uma relação da rua com a fachada realmente novo, um grande fluxo de gente. E, portanto, nós aí apresentamos desenho novo e há uma ruptura no ritmo pombalino. Mas, talvez finalmente vamos falar agora do Convento do Espírito Santo da Pedreira. Portanto, esta é a planta que apareceu em que... Que são as celas, o que se vê, aquele desenho contínuo. Exatamente. As de cima voltadas para a Rua do Crucifixo e em baixo nota-se este ângulo do edifício Chiado e eram também células. Numa zona interior, onde vemos umas salas ovais, ao gosto barroco, e um corpo central com uma grande escadaria, que nós agora vamos, de certa maneira, refazer este espaço central com a grande escadaria, que nunca foi realizado. Podemos ver agora o seguinte este é o diapositiva. Estes são os alçados. Como se vê aqui, reconhece perfeitamente o Chiado. Aí está no centro o corpo do grande hall com a escadaria e uma basílica do lado direito que não foi construída, ou porque não houve dinheiro, ou porque houve uma modificação de planos. Portanto, onde estava o hall central, fez-se a igreja. Este edifício depois mudou de função, foi palácio, chegou a haver 2 hotéis simultaneamente dentro do edifício, associações culturais, associações comerciais, comércio, enfim, tudo. Isto é um magnífico contentor de atividades e que permaneceu insensível de certa maneira, a estas mudanças, resistiu a desastres, a incêndios. Não foi o primeiro incêndio deste edifício, não é verdade? Não posso dizer se foi segundo, se terceiro, mas sei que houve pelo menos outro incêndio. É um edifício fortíssimo e neste edifício o que há a fazer, evidentemente, é uma reinterpretação. Não penso em refazer este interior barroco, mas uma reinterpretação mantendo a estrutura espacial interior. E o programa que pode adaptar-se a um caso, a um edifício como este, é realmente o hotel. Nós temos até em Portugal vários exemplos, basta pensar na pousada de Guimarães, que é exatamente um convento adaptado e de que bela maneira a hotel. Este edifício estava extremamente degradado, sobretudo ao nível da fachada, Sr. Arquiteto. Ele não estava classificado como monumento nacional. Não estava classificado como monumento. Eu creio que, de um modo geral, as pessoas, talvez porque estão habituadas desde sempre a ver este edifício e com a função de armazém, que não estariam muito impressionadas com ele do ponto de vista da arquitetura. Mas o facto é que, não sendo um edifício puríssimo,
é um exemplo extraordinário de arquitetura urbana. Foi aquilo que mais o fascinou nesta obra? Sim, é uma grande máquina, a peça fundamental nesta zona do Chiado. Temos pouco tempo, mas eu não resisto, apesar aproveitando o pretexto de o ter aqui, e não sendo para falar já do Chiado, a fazer duas perguntas muito pequenas. Uma pessoa que interpretou com esta fidelidade, digamos assim, com este rigor, um projeto como este, o que é que o senhor pensa das Amoreiras? De repente muda de assunto. Bastante. Em 360. Eu, das Amoreiras. O senhor diz num texto curiosíssimo que eu li que o Chiado, enfim, já havia uma ideia muito mítica sobre aquilo que era o Chiado. Hoje em dia, a vida do Chiado estava completamente transformada e que Fernando Pessoa, provavelmente, se fosse vivo, hoje frequentaria as Amoreiras. Confesso que me chocou. Não estou muito a vê-lo entre o croissant e a pizza, mas é provável que o senhor tenha razão. Estou quase convencido que ele ia tomar o café às Amoreiras. Cocktail às Amoreiras. Porque, quer dizer, as Amoreiras, se quer que eu lhe diga a minha impressão, assim, diretamente sobre a arquitetura, não é a arquitetura que me interessa. Mas choca ao ver o edifício das Amoreiras na cidade de Lisboa. O senhor gosta de Lisboa, arquiteto Xavier? Eu gosto muito de Lisboa. Gosta mais de Lisboa do que Porto? Conheço muito mal. Não, são cidades muito diferentes, não se pode estabelecer uma comparação. Agora, se quer realmente a sua opinião sobre as Amoreiras, Gustavo? Não é propriamente a minha opinião. Eu creio que os comentários às Amoreiras se tornaram uma espécie de obsessão. É verdade, eu acho que é um dos temas favoritos dos lisboetas. Edifícios piores em Lisboa. Também é verdade. O BNU aqui ao nosso lado, o nosso vizinho, é o caso? É mais impressionante pela sua dimensão. Corresponde a uma transformação num determinado sentido da cidade em determinado momento. Não aparece como um fenómeno isolado. Claro. Digamos que é um projeto de que eu pessoalmente não gosto, mas que corresponde a uma determinada visão sobre a transformação da cidade. Sobre a vida social. E um determinado meio de transformação da cidade. Agora, a pergunta, tem-me feito muitas vezes essa pergunta, o que quase pessoaliza o problema das Amoreiras. O problema das Amoreiras, poderíamos falar do mesmo problema a respeito de outros pontos na cidade de Lisboa ou de Porto. Como sabe, eu conheço melhor Lisboa e é um ponto muito, muito polémico e não era a minha intenção tornar uma discussão personalizada de maneira nenhuma. Dr. Jorge Sampaio, muito boa noite. Boa noite. O legado do engenheiro de Cassis, deixando a reconstrução do Chiado nas mãos do arquiteto Cisa Vieira, é ou não compensador dos projetos concluídos ou em curso que em Lisboa não são do seu agrado? É francamente compensador, não tenho sobre isso a menor dúvida e, portanto, é algo que é estimulante e apaixonante para uma Câmara Municipal poder contribuir para a viabilização desta reconstrução de parte tão significativamente característica da cidade. Vamos aproveitar ainda o facto desta maquete estar aqui, a seguir vamos tirá-la porque ela é bastante grande, mas o que é que lhe agrada mais neste plano da reconstrução do Chiado? Eu penso que é a resposta a uma zona da cidade que é uma zona monumental e característica e identificadora de uma certa dimensão e posicionamento de Lisboa num contexto europeu. Eu penso que a renovação de usos e de funções corresponde, digamos assim, à vertente moderna dessa preservação de identidade. Eu penso que isso é uma resposta que, como cidadão, se quiser, me agrada sobre o modo. A Baixa Pombalina é uma riqueza da cidade de Lisboa. A ligação da Baixa Pombalina e a este quadro de renovação neste sentido que o professor Cisa Vieira enunciou é algo que pretende, penso eu, potenciar o desenvolvimento desta cidade, preservando-lhe a sua identidade mais característica. Eu penso que é a resposta e o desafio nesta zona da cidade. Engano-me ao pensar que esta sobriedade, esta contenção, tem muito a ver com o seu estilo pessoal? Eu penso que a apreciação subjetiva não está aqui em causa. Eu penso que
O que está assim é a visão sobre aquilo que nesta zona da cidade é o mais característico e emblemático de Lisboa. Ligação à Baixa Pombalina, à monumentalidade do Terreiro de Paço, se quiser à continuação de toda a Orla Ribeirinha, há aqui uma identidade da cidade que a faz ser procurada, em suma, e que eu acho que renová-la sim, mas mantendo esse quadro de identificação. Não direi que é exatamente assim que com certeza teria que ser em Benfica ou em Carnide, o que não significa que gosto do que lá está, mas penso que a cidade tem que compatibilizar estas várias dimensões e esse é que é o desafio que todos nós temos, cidadãos, autarcas, responsáveis, arquitetos, e devo aliás assinalar o grande prazer que tenho em que a coincidência das coisas tenha permitido que eu esteja aqui no preciso momento e no dia que me parece histórico, em que o Sr. Professor César Vieira entregou o plano de pormenor na Câmara Municipal de Lisboa, o que vai ser, sem dúvida, uma alavanca importante para aquilo que tem que ser emblemático, que é a nossa capacidade de todos, afinal, de reconstruir esta parte da cidade. Digamos que, de alguma maneira, sem me querer pôr em bicos dos pés, todos têm expectativa sobre a capacidade nossa, dos arquitetos, dos engenheiros, dos políticos, para reconstruir esta parte da cidade. Eu vou agora pedir para nos retirarem daqui a maquete, que já cumpriu a sua função e é bastante grande. Muito obrigado, Sr. Arquiteto Castanheira, pesada também. Justamente essa capacidade, a partir de agora, é possível pô-la em marcha, porque, embora até ontem o seu gabinete se mostrasse muito preocupado por os 5 milhões de contos do Fundo Extraordinário de Apoio à Construção do Chiado continuarem indisponível, o Conselho de Ministros, ontem à tarde mesmo, anunciava o desbloqueamento dessa verba. Vê alguma relação entre essa decisão e esta entrevista, Dr. Jorge Sampaio? Eu sou uma pessoa com grande otimismo e acho que o que nós devemos procurar é os pontos em que Câmara Municipal e Governo têm que convergir para viabilizar um projeto dessa natureza. É efetivamente verdade que há algum tempo, mais precisamente, seguramente 2 meses, em contactos com membros do Governo, se tinha suscitado a necessidade de mudar o articulado legal que permitisse um acesso mais fácil dos proprietários. Foi apenas uma questão de redação, não é verdade? Eu penso que todos estavam sensibilizados para isso. O atual Ministro das Finanças conhecia isso no tempo em que era Vice-Governador do Banco de Portugal. Obviamente conhecia o dossiê, o Sr. Governador também. É óbvio que nós, mal chegámos, dissemos que isso inviabilizava, digamos assim, o acesso. Tudo convergiu, a coincidência é excelente. Não me atrevo a dizer que o seu programa está de parabéns, porque então também teria que dizer que a coincidência da entrega do plano de pormenor hoje também é apenas uma pura coincidência. Não é verdade. Nós de facto sabíamos que ia ser esta semana, mas foi atrasada a entrega do plano de pormenor devido ao regresso do arquiteto César Vieira de Macau, tanto quanto sei. De qualquer maneira, se realmente este programa ajudou a desbloquear essa verba, nós também nos congratulamos muito. Estou disponível para todos os programas, todas as semanas, possam ajudar de facto, a avançar as coisas. Desde já. Dr. Jorge Sampaio, 100 dias é aquilo que em geral corresponde ao estado de graça de qualquer político no exercício de um novo cargo. A sua equipa está na Praça do Município também desde dia 22 de janeiro e, custa muito dizer-lhe, mas não há sinais de melhoria, sinais de mudança na nossa cidade, porque eu também sou de Lisboa. Porquê, Dr. Jorge Sampaio? Com certeza que não quereria, por exemplo, que o Chiado estivesse reconstruído. Não queria. Sou bastante mais realista. Com certeza que não quereria que os vários parques automóveis, as várias circulares que onde permitir escoar o trânsito, que houvesse uma maior oferta de transporte público, que a habitação social subitamente